Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, irmãos. Quero poder, desde já, já está iniciando a palavra. Nós temos também a nossa ceia hoje. Não quero delongar. Então, irmãos, nós temos hoje como palavra, como título da palavra, hoje nós temos esse direcionamento, acrescente o Senhor no seu dia a dia. Então, semana passada a gente ouviu uma palavra também muito poderosa a respeito de descanso, de que nós possamos estarmos sempre no descanso do Senhor, justamente em um ambiente favorável. Sabe, viver uma vida de descanso, viver uma vida de paz, mas você está em um ambiente no qual o Senhor preparou para nós. Você sabe qual ambiente é esse? O nosso ambiente hoje, favorável para que a gente possa ter uma vida cheia de paz, de descanso, uma vida cheia de abundância, cheia de bênção, irmãos, em Cristo. Cristo hoje é esse ambiente favorável para que a gente possa experimentar das bênçãos do Senhor, das suas provisões, de um relacionamento, de uma vida cheia de paz, uma vida cheia de descanso. Amém? Mais uma vez dizer que descanso não é passividade, irmãos. É esperar no Senhor, é você viver uma vida sem ser uma vida atribulada. Nós sabemos que as circunstâncias elas vêm ao nosso redor, mas nós vivemos uma vida em paz, sem sermos atribulados. Amém? Então, no momento em que nós nos atribulamos, nós precisamos o quê? Buscar ao Senhor. Amém? Então, irmãos, eu quero poder hoje compartilhar algo muito poderoso, porque nós somos uma geração hoje que a nossa geração no qual nós vivemos é uma geração hoje tecnológica, né? Nós vivemos hoje uma geração conectada à internet. Todos nós, querendo ou não, temos esse acesso a esse meio. Hoje a internet é um meio de comunicação onde as pessoas, elas, que eu posso dizer, com relação à internet, irmãos, a internet em si mesmo é um campo neutro, digamos assim, é um campo neutro. Então, as pessoas, elas acabam que usando esse campo para poder repassar alguns conceitos. E uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, cuidados com esses conceitos. Por quê? Porque hoje a internet ela se tornou um campo minado, cheio de informação. Então, principalmente para nós hoje, como cristãos, a gente precisa ter muito esse discernimento. Podemos discernir a quem nós temos ouvido. Uma coisa que nós precisamos sempre avaliar a mensagem que é pregada, se Cristo é o centro. Então, uma das coisas que nós precisamos ter bastante atenção é nisso. Por quê, irmãos? Porque conceitos, irmãos, conceitos e crenças, irmãos, eles são lançados em nossa mente constantemente, todos os dias. Todos os dias, quando você abre a internet, você vê várias mensagens. Você vê muito em TikTok, em Kawaii, você vê muitas informações, você vê conceitos, crenças, e todos os dias elas são lançadas na sua mente, quando você se aprofunda a esse meio de comunicação. E uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, termos sabedoria, é que um conceito errado, ele vai produzir em nós um comportamento também errado. Então é isso que nós precisamos entender, nós precisamos crer de maneira correta. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque nós vemos hoje na internet muitos coaches, pessoas aí famosas, pessoas sempre dando autoajuda. E eu quero te dizer algo, irmão, que houve um coach, ele em uma de suas palestras, ele disse o seguinte, ele diz assim, que as pessoas elas deveriam fazer tudo o que era possível. Faça tudo o que é possível, se esforce para fazer tudo o que é possível e deixe somente o impossível para Deus. Então, irmãos, eu não quero condenar, eu não quero julgar essa pessoa condenando. Talvez essa pessoa possa ter dito com uma boa intenção. Só que isso não é o centro da mensagem. Ou seja, não é o centro da mensagem do Evangelho da Graça. Por quê, irmãos? Porque uma coisa que nós precisamos ter entendimento é que
nem sempre a gente lida com causas impossíveis, não é verdade? Ou você, todo dia você passa por uma situação impossível que você vai depender do Senhor. Nem sempre você passa por uma causa impossível. Então, a nossa vida cotidiana é uma vida simples. Tem coisas, situações que sim aparecem, que são impossíveis para nós, mas nem sempre isso é rotineiro na nossa vida. Nós vivemos uma vida cotidiana, amém? Então, em nossa vida, irmão, diária, nós lidamos com quase sempre com coisas que nós mesmos podemos fazer, sim ou não? Então, raramente nós temos de lidar com coisas impossíveis. Então, se nós formos, irmãos, apenas, olha só, se nós formos apenas depender de Deus quando aparecem situações impossíveis, se nós formos somente orarmos ao Senhor quando aparecer situações impossíveis, então nós vamos orar muito pouco, como eu acabei de falar. Por quê? Porque são raras situações que nós passamos por causas impossíveis, por situações extraordinárias. Então, se a gente for somente buscar ao Senhor quando aparece uma situação como essa, a gente vai ter um estilo de vida de oração muito pouco, não é isso? Então, irmãos, um conceito, então você começa, o Espírito Santo começa a falar ao seu coração. Então, um conceito que te leva, irmãos, a orar menos, um conceito que vai te levar a orar menos, isso não procede de Deus. Amém? Todos estão entendendo? Então, irmãos, Deus ele quer te ajudar. E Deus ele não quer te ajudar somente em coisas grandes, mas o Senhor ele quer te ajudar no seu cotidiano. Amém? Em coisas simples. Então, irmãos, ele quer te ajudar. Talvez você pode até achar bobagem isso, talvez insignificante, mas isso não é uma verdade. O Senhor ele quer te ajudar em tudo. Então Deus ele quer te ajudar, irmão, no momento que você está cozinhando. Sabe? Você está preparando um almoço, você está preparando uma janta e você está tendo prazer nisso. Você fala: Pai, em nome de Jesus eu oro para que você possa me dar prazer em poder preparar uma comida saudável, um alimento, uma comida gostosa, para que eu possa fazer isso com excelência, para que no momento em que eu servir a minha família, eles possam degustar de uma maneira satisfatória. Amém? Então a mesma coisa o Senhor quer fazer, irmãos, no momento em que você está cuidando da sua casa, ou no momento que você está cuidando da sua casa, acontece uma situação impossível ali. Não, irmão, no seu cotidiano. Ou seja, Deus ele também quer te ajudar nessas coisas que são para as pessoas talvez possam ser algo trivial, ou seja, algo comum, simples. Deus vai se preocupar com isso? Sim, irmão, Deus se preocupa com você. Então aquilo que você faz é aquilo que você se importa é algo que é importante para Deus. Então Deus ele quer te ajudar em coisas simples, até mesmo no momento em que você se locomove ao seu trabalho. Então eu gosto muito de orar quando eu saio para o meu trabalho, né? Eu gosto de bicicleta, e eu sempre oro: Senhor, abençoa o meu transporte, Senhor, abençoa o caminho, o trajeto que eu faço até o meu trabalho. Então são coisas simples. No momento que você ora declarando isso: Senhor, em nome de Jesus, eu dependo do Senhor até para chegar no meu trabalho. Em coisas simples, irmãos. Talvez nós até mesmo ignoramos isso, mas em nome de Jesus isso vai ser mudado na sua vida, amém? O Espírito Santo vai mudar isso. Você hoje está tendo uma metanoia, um arrependimento, uma mudança de mente com relação a isso. Opa, peraí, eu ia para o meu trabalho, eu não orava, peraí, agora eu vou fazer isso, agora eu vou criar esse hábito de oração, amém? Então, irmão, ele quer ajudar, ele quer também ajudar você nos trabalhos escolares. Ele quer que você possa ser alguém que se destaque dentro da sua sala de aula, naquilo que você está prestando, amém? Então, irmãos, ele quer te ajudar para que você possa ser produtivo também no seu serviço. Então é muito importante, irmão, no momento em que você está no seu trabalho, você também orar ao Senhor e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha agir na minha vida, que o Senhor possa me capacitar a exercer esse trabalho com excelência, para que eu venha primeiramente agradar ao Senhor, mas também como consequência agradar ao meu colega, agradar ao meu patrão. Então tudo isso, irmão, nós precisamos fazer na dependência do Espírito Santo. Todos estão compreendendo? Então, irmãos, e uma coisa que nós precisamos entender aqui, uma chave para que nós possamos entender Deus, irmãos, isso é uma chave. Deus ele só se envolve em sua vida, olha só,
Deus ele só se envolve na sua vida, irmão, o quanto você permitir. Amém? Então, à medida que você permite Deus agir na sua vida, no momento em que você começa a incluir o Senhor na sua vida, Deus ele vai o quê? Te capacitar. Ou seja, o Senhor ele vai começar a te ajudar no seu cotidiano. Amém? E talvez você possa ser alguém que sempre ore por sabedoria. Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa me dar espírito de sabedoria. E eu quero te dizer algo. Sabedoria, irmãos, para que você possa adquirir sabedoria. Sabe como é que você adquire sabedoria na sua vida? No momento em que você inclui o Senhor em tudo. Quando você inclui o Senhor em tudo que você faz, quando você inclui o Senhor na sua vida, irmão, você está agindo, você recebe sabedoria. Amém? Então a palavra de Deus diz claramente, irmão, que o Senhor Jesus, ele é a própria sabedoria. O Senhor Jesus, ele é a própria sabedoria de Deus. Então muitas pessoas, elas questionam constantemente assim, como é que eu posso adquirir sabedoria? Então é dessa forma que você adquire sabedoria, incluindo o Senhor em tudo que você faz. Amém? Em todos os seus caminhos. Lá em Provérbios, irmãos, capítulo 3, no verso 3, ele vai dizer assim, Provérbios 3, verso 6, diz assim, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, se você é alguém que quer adquirir sabedoria, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Amém? Então, irmão, reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Não em alguns dos seus caminhos, irmãos. Não apenas nas grandes coisas. Porque muitas vezes a gente pode cair nesse erro, né, de poder reconhecer somente o Senhor em situações extraordinárias, coisas que fogem da nossa realidade. Nós somos muito fáceis em poder reconhecer o Senhor nisso. Mas o maior desafio nosso como cristãos é reconhecer o Senhor nas pequenas coisas. É você exercer o seu trabalho, mesmo cansado, você diz assim, Pai, muito obrigado. Foi o Senhor que me capacitou, foi o Senhor que me deu força, foi o Senhor que me deu vigor para exercer o meu trabalho. Por quê, irmãos? Se não é Deus, irmãos, se não é Deus que te dá vigor, se não é Deus, olha só, se Deus ele retirasse 2 segundos do seu ar, você iria morrer, sim ou não? Então, irmão, se o Senhor ele te dá o ar para você respirar, se o Senhor ele te dá força, se ele te dá força para você levantar, mesmo quando no meio da semana você está todo quebrado, mas mesmo assim o Senhor te dá vigor, né? O cansaço, né, irmão? Essa quebradeira no corpo faz parte do pecado. Uma coisa eu quero te dizer, que talvez você não sabia disso, mas a cada dia que passa você fica mais velho. A cada dia que passa você está morrendo. O seu corpo, amém? O seu corpo físico está morrendo. Por quê? Por conta do pecado, consequência do pecado. A cada ano que passa, a gente fica limitado, ainda mais. Então isso faz parte dessa vida caída, irmãos. Mas a gente vai receber um corpo de glória, um corpo perfeito. Hoje eu estava assistindo um filme, né, do Flash. É isso que a gente vai receber, um corpo glorificado, um corpo que pode teletransportar. Amém? Então um corpo que não terá mais cansaço. Então, irmãos, olha só, se você, irmão, começar a reconhecer Deus em todos os seus caminhos, em coisas simples na sua vida, Ele vai coroar, irmão, os seus esforços com sucesso. Olha só como é algo poderoso. Se nós, no momento que nós reconhecemos Deus em tudo que nós fazemos, nós reconhecemos a Deus, o Senhor, Ele coroa você pelo seu esforço. Ele coroa você com sucesso. Ele coroa o seu esforço com sucesso. E quando eu falo coroar o seu esforço, eu não estou falando de o esforço físico, da força do seu braço. Não, irmãos. Nós aprendemos no domingo passado também que a palavra de Deus ele vai nos dizer para que nós venhamos a nos esforçarmos a permanecer no descanso. Então, nós precisamos entender esse esforço aqui, não segundo o conceito humano. Nós precisamos aqui entendermos esse esforço com um entendimento espiritual. Então, o esforço aqui, irmão, ele está falando de descansar na obra consumada. Amém? Então, nós precisamos entender isso. No momento que você reconhece a Deus, o Senhor ele vai te abençoar, Ele vai te galardoar pelo seu esforço. Quando você se esforça aqui a descansar no Senhor, quando você está passando por uma situação
né, o contrário da vontade de Deus, você precisa permanecer confiando nele. No momento que você confia em Deus, você descansa nele também. Amém? Então, irmão, quando você ora, e não somente ora, mas quando você crê que o Senhor ele vai fazer, você está descansando no Senhor. Amém? Então nós podemos cair nesse erro, irmão, de poder fazer as coisas simples, sem depender do Senhor. E muitas vezes, irmãos, essas coisas simples, ela acaba que nos inquietando. Sabe, você é acostumado a fazer isso todos os dias, mas mesmo assim, chega um momento que essas coisas simples, ela acaba que te inquietando. Mas no momento em que você inclui o Senhor, você repousa nele. E no momento que você está exercendo, que acontece um imprevisto, você não se atribula. Não, peraí. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, o versículo que eu citei foi justamente Hebreus 4, verso 11. Ele vai dizer assim, ó. É interessante, né? Que no Novo Testamento tem esse versículo a respeito de se esforçar. Mas é como eu lhe disse, é poder se esforçar aqui no descanso no Senhor, na obra consumada. Hebreus 4:11 vai dizer assim, ó: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, irmãos, se esforçar para permanecer no Senhor é uma maneira de você reconhecer a Deus. Você reconhece a Deus, irmão, simplesmente fazendo o quê? Pedindo a sua ajuda. Amém? Então, no momento em que você pede ajuda ao Senhor, em situações simples, você está reconhecendo que de fato Deus se importa com você. Amém? Então, no momento que você fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Pai, eu estou passando por uma situação, Senhor, eu preciso fazer algo, mas, Senhor, eu reconheço que eu não posso fazer nada sem a tua ajuda. Então, Senhor, ajuda-me. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a resolver tal situação. Senhor, me ajuda a poder ser excelente no meu trabalho. Senhor, me faz com que eu possa ser alguém eficiente naquilo que eu faço, para que eu possa ter produtividade. Amém? Então, irmãos, nós fazemos isso em coisas simples, volto a dizer. Então, no momento que você sai para um local, para um comércio, você pode orar baixo. Você pode fazer uma oração baixinho no meio do caminho, você dizer, Senhor, ajude-me a encontrar determinado produto. Irmãos, eu não costumo ir muito a comércio, a mercantil, minha esposa é que vai mais, mas existem situações que você entra, olha só, e algo simples, você entra em um comércio e às vezes você tem dificuldade em achar um produto, não é isso? E, sabe, eu quero te dizer que mesmo em uma situação como essa, no momento que você diz, Senhor, me ajude a poder encontrar determinado produto. Irmãos, eu confesso a vocês que no momento em que eu comecei a ter esse relacionamento com o Senhor, eu comecei a perceber que sim, de fato, nós precisamos depender dele em coisas pequenas também. Principalmente, eu volto a dizer, principalmente por quê? Porque nós não passamos por situações impossíveis todos os dias na nossa vida. São raras essas situações, mas o que o Senhor quer é que você possa viver uma vida dependente a Ele, amém? Aleluia, irmãos. Então, irmãos, no momento que você faz isso, irmãos, no momento que você faz isso, você torna o seu dia um dia produtivo. Talvez você pode até mesmo ainda estar questionando, mas faça o teste, comece a partir de amanhã, comece a declarar isso, como você vai perceber a sua semana sendo mais produtiva, amém? Então, no momento em que eu faço isso, o meu dia se torna produtivo, e quando eu tenho essa atitude, irmãos, eu estou simplesmente reconhecendo a Deus, e eu estou adquirindo, no momento que eu faço isso, eu estou adquirindo sabedoria, amém? É como se você estivesse dizendo assim, ó, você inclui o Senhor, é como se você estivesse dizendo assim, ó, Deus, eu preciso do Senhor. Pai, eu preciso do Senhor todos os dias. Amém? Então, irmãos, talvez você pode perguntar assim, irmão, mas eu preciso orar por coisas triviais. Irmão, eu preciso orar por coisas tão simples, ao que eu mesmo posso fazer. Irmãos, você não precisa. Vou te dizer algo aqui. Você é livre. Você não precisa. Sabe, mas no momento em que você
faz isso, no momento que você faz isso, irmão, você está dependendo do Senhor. No momento que você faz isso, você está incluindo Deus na sua vida. Porque uma coisa é eu ter Deus habitando dentro de mim. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu permitir Deus fazer parte da minha vida. Ou melhor, eu me torno um só com Cristo. Ou seja, o que nós precisamos reconhecer é que Deus é a nossa própria vida. Então eu preciso fazer o quê? Viver a vida na qual Deus preparou para nós. Então tem um Salmo 139, no verso 16, que ele vai dizer isso. Ele vai dizer algo muito, muito interessante. Ele vai dizer que quando nós éramos ainda embrião, quando nós não tínhamos nenhum dia de vida ainda nessa terra, a palavra de Deus diz que no seu livro, então, para que você possa entender aqui, vou falar rapidamente, não está na palavra, mas falar para você poder ter entendimento. Então, haverá um dia do julgamento, né, que vai ter um livro, né, que é justamente o livro onde vai estar escrito o nome daqueles que foram salvos, e também existem livros, o Apocalipse vai dizer livros, e esses livros são livros, como é que eu posso dizer de uma maneira mais simples? Pronto, são livros da vida de cada um, entendeu? Então, o que é que o Salmo está dizendo? O Salmo 139, no verso 16, ele está dizendo assim, ó, que no seu livro, no livro de Deus, a história que Deus escreve sobre a sua vida, né, registra lá. O que é que eu preciso entender? De que o salmista está dizendo que quando nós éramos embrião, que a gente não tinha vivido ainda nenhum dia de nossa vida, Deus escreveu todos os nossos dias nesse livro. Então o que é que eu preciso entender, irmãos? Que qual é o estilo de vida no qual Deus escreveu sobre a minha vida? E eu te digo, ele escreveu uma vida de dependência. Amém? Uma vida dependente ao Senhor. Essa é a vida, é a história que o Senhor escreveu sobre a sua vida. Uma vida dependente do Espírito Santo. Ou seja, uma vida fora disso não é a vida que Deus escreveu para você. Amém? Ou seja, então se nós estamos vivendo ainda como um filho de Deus, uma vida sem depender de Deus, eu quero te dizer algo com toda sinceridade, não te condenando, mas que você possa ter uma metanoia aqui, mudar a sua mente a respeito disso. De que no momento em que você não vive uma vida sem depender de Deus, eu quero te dizer algo, você não está vivendo a vida que Deus escreveu para você. E aí, irmãos, eu quero te dizer algo que a palavra vai dizer que a história que Deus escreve para nós é algo que faz parte da sua vontade para nós. Sim ou não? Você crê ou não? Então, se a história que Deus escreve sobre a nossa vida é segundo a sua vontade, o que é que eu preciso entender? Nossa, eu preciso e eu quero, se eu não estou vivendo, Espírito Santo, gera em mim, Espírito Santo, esse desejo de poder viver a vida no qual Deus escreveu para mim. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, então eu quero viver essa vida. Então, se viver essa vida na qual Deus escreveu para mim é depender do Espírito Santo, eu quero depender do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, isso é algo poderoso, irmão. Algo poderoso para as nossas vidas, poder vivermos uma vida dependente do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, nós sabemos que cada um de nós podemos fazer as coisas do nosso dia a dia, com as nossas próprias forças. Mas, uma coisa eu te digo, a nossa vida se torna algo mais, vou dizer, muito melhor, quando você busca a ajuda do Senhor. Amém? Então, no momento que você busca a ajuda do Senhor, haverá menos frustração. Então você realizará, irmãos, mais. Você vai realizar com mais eficácia quando você desenvolve, irmão, o hábito de reconhecer a Deus. Amém? Aleluia. Então, irmão, se você reconhecer Deus, Ele irá diante de você e também endireitará, irmãos, os lugares tortuosos da sua vida. Então, irmãos, Ele fará com que as pessoas certas, olha só, quando você depende de Deus, Ele fará com que as pessoas certas apareçam na sua vida.
Ou seja, ele vai colocar pessoas que... Tem uma história muito poderosa na Bíblia que fala de um paralítico, né, que ele foi curado. Era um paralítico desde nascença. Então, irmãos, Deus, de uma maneira graciosa, ele colocou pessoas para estarem no caminho desse paralítico, para que ele pudesse receber a cura de Deus. Ou seja, tínhamos amigos que levaram esse homem até Jesus e ele pôde ser curado. Entendeu? Então, no momento que nós dependemos do Senhor, ele também faz o mesmo. Ele coloca pessoas certas na nossa vida. Porque na medida que nós queremos viver dependendo de nós mesmos, nossos esforços, nosso entendimento, às vezes nós lidamos com pessoas que, em vez de nos levar para o Senhor, eles abalam a nossa fé e esfriam o nosso espírito. Amém? Então, irmãos, no momento também que nós dependemos do Senhor, no momento em que nós incluímos o Senhor na nossa vida, Ele também abrirá portas para que você... Ele abrirá portas que não poderiam ser abertas. Olha só. Então isso trata... Essas portas, ela pode envolver muitas coisas. Pode envolver trabalho, pode envolver casamento, pode envolver negócios. Então, irmãos, no momento que você depende do Senhor e você está orando por uma situação que tende a demorar, então no momento que você inclui o Senhor na sua vida, Deus ele faz com que portas sejam abertas. Amém? E volta a dizer, Ele coroará seus esforços com sucesso. Então, irmãos, e isso é algo que não devemos fazer de vez em quando. E eu te oriento nisso, irmão, que não é algo que nós devemos fazer de vez em quando. Não, irmãos, é algo que nós precisamos da ajuda do Senhor todos os dias. Todos os dias nós precisamos da ajuda do Senhor. Então, lá em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no verso 17, Paulo ele vai dizer o seguinte, ele vai ordenar a igreja de Tessalônica a orar sem cessar. Orem sem cessar. Ou seja, essa deve ser a nossa atitude. Orar sem cessar. Então, irmãos, quando Paulo ele fala isso, eu quero te dizer algo. Que quando Paulo ele vai dizer que nós devemos orar sem cessar, ele não está dizendo para que você, olha só, entenda isso. Ele não está dizendo para que você venha orar 24 horas de joelho, não, mano. Ele está falando ele não está dizendo que você deve passar 24 horas ajoelhado, orando e não fazer mais nada. Não é isso. Quando ele fala de uma oração sem cessar, de você orar sem cessar, de você depender do Senhor todos os dias, o que é que ele está dizendo? Ele está falando de uma atitude. Entendeu? O Senhor, a palavra está falando de uma atitude, ou seja, ela está falando de um hábito no qual nós devemos construir na nossa vida. Amém? Então, irmãos, eu não preciso estar em um ambiente e poder orar em voz alta. Eu posso fazer isso em voz baixa. Eu posso orar no meu pensamento. Olha só, você está em um determinado ambiente e você está orando no seu pensamento. Você lembrou de algo, o Espírito Santo te lembrou de algo e você está orando. Pai, em nome de Jesus, baixinho mesmo, uma oração simples. Ou seja, o Espírito Santo ele vai te conduzir à oração. Então, no momento que você também ora em línguas, né, você está tendo uma oração contínua, um estilo de vida de oração. Então, irmão, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos pensando o tempo todo em Deus. Olha só, no momento que você começa a ter uma vida de oração, no momento que você começa a meditar nas Escrituras, nas promessas de Deus, você está o tempo todo pensando em Deus, e isso faz o quê? Faz com que a sua vida ela venha a ter uma grande produtividade espiritualmente e também naturalmente. Amém? Então, no momento que você também reconhece, agradecendo ao Senhor pela sua bondade, né, meditando nas suas promessas, irmãos, também pedindo ajuda, o Senhor ele faz com que o seu dia, a sua semana, ela possa ser mais produtiva. Amém? Então, este deve ser, irmão, um estilo de vida tão arraigado em nós que se torne automático. Ou seja, começa a se tornar automático. Você passou por uma situação, imediatamente você ativou o seu espírito a orar. Ou seja, se tornou um estilo de vida tão arraigado que você vive nesse automático. Passou por uma situação, você já ora. Amém? Então, irmão, qualquer coisa, irmão, que você fizer, você deve incluir a Deus. Amém? Então, no momento que você faz isso, você desenvolveu um hábito de reconhecer o Senhor.
Então, no momento que nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo a Ele, e é dessa maneira que Deus ele luta as nossas batalhas. Amém? É quando Deus ele vai aplainar, irmão, os lugares tortuosos da nossa vida. Então, quando você demonstra dependência de Deus, não há nada que Ele não faça por você. Olha só, a palavra diz que Deus é por nós. Então, no momento que você reconhece isso e você inclui ao Senhor, não há nada que Deus não se importe, não há nada que o Senhor deixe de fazer por você. Amém? Então, irmão, o Senhor ele moverá céus e terra para levá-lo onde você deveria estar. Olha só, isso é algo poderoso. Então, irmãos, eu te digo, em vez de você reclamar, em vez de você ficar pensando negativo, então apenas ore. Você fala assim: Pai, oração simples, Pai, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu estou pedindo tua força. Olha só como é poderoso. Então, quando você se humilha, irmão, e admite também que você não pode fazer algo sozinho, é nesse momento que Deus ele vai te exaltar. Olha só. Então, é dessa forma que o Senhor ele pode te fazer renovar as suas forças. A dependência de Deus, irmão, ele não é uma fraqueza. Às vezes a gente reluta em poder depender do Senhor. Às vezes a gente acaba que deixando a dependência a Ele no último caso. Por quê? Porque talvez na sua mente essa atitude é uma atitude de fraqueza. Só que não é. Olha só, quando você depende do Senhor, isso não é uma fraqueza. Muito pelo contrário, é força. Isso se torna uma força. No momento que você depende do Senhor, você está ativando o poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, é o Espírito Santo dentro de você. Olha só, você está com algo da parte de Deus, você está com o poder de Deus habitando em você, ou seja, ele está ali à disposição a ser ativado. Ele está disponível. Olha só, o que é que nós precisamos entender? Que o poder de Deus dentro de nós, ele está disponível a nós. Então o que é que nós precisamos? Ativar o poder de Deus. Como? Orando. Ou seja, eu ativo o poder de Deus orando ao Senhor, ou seja, pedindo a ajuda do Senhor. Amém? Então, em nossa fraqueza, irmão, Deus ele vai se mostrar forte. Amém? Então é isso que nós precisamos entender, irmãos. Isso é um estilo de vida, ou seja, é um hábito no qual nós devemos viver hoje. Hoje essa é a nossa realidade, vivemos da dependência do Senhor. Então Gálatas, no capítulo 2, Gálatas capítulo 2, verso 20. Hoje eu estou lendo um pouco a Bíblia com vocês, né? Mas estou dando a referência, anote. Então Gálatas, no capítulo 2, irmãos, no verso 20, ele vai dizer assim, ó, Paulo ele vai dizer assim, ó, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na dependência do Filho de Deus. Ou seja, irmãos, é isso que nós precisamos entender, que não é mais que vivemos. Olha só, o que nós precisamos entender é que no momento em que nós recebemos a vida de Deus, o que nós precisamos fazer agora é deixar essa vida fluir em nós. Ou seja, no momento em que Deus ele coloca o seu Espírito dentro de nós, o que é que nós precisamos fazermos agora? Permitir o Espírito Santo tomar o controle da nossa vida. Amém? É isso que nós precisamos fazer com que o Espírito Santo ele assuma o controle da nossa vida. Deixar o Espírito Santo, o que eu preciso entender, que as Escrituras vai dizer, Jesus vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, o Espírito que irá nos guiar em toda a verdade. Então, se o Espírito Santo ele vai nos guiar em toda a verdade, e verdade significa realidade, então se o Espírito Santo ele vai nos guiar a uma realidade de Deus, o que eu preciso é permitir que o Espírito Santo ele venha assumir esse controle. Amém? Então, irmãos, mas quando eu não reconheço a Deus, no momento que nós não reconhecemos a Deus, realmente, eu quero te dizer que isso se torna algo orgulhoso da sua parte. No momento que você não reconhece a Deus, você está tendo uma atitude orgulhosa. E eu te digo algo também, no momento que você faz isso, no momento que você não reconhece, Deus ele não vai lançar praga sobre a sua vida. Eu te digo isso, no momento em que você... É uma atitude nossa, nós somos livres, o Senhor, Ele
o Senhor ele nos deu um livre-arbítrio. Olha só, antes do homem cair, o homem tinha total liberdade. Ele tinha o poder de escolher. Então, quando o homem ele escolheu errado, o homem ele se tornou escravo do pecado, ele se tornou escravo da sua alma, e ele se tornou escravo também, irmãos, ele se tornou escravo de influência de demônios. Se tornou escravo. Então o que é que Jesus ele faz? Ele vem e ele coloca dentro de você, no momento que você confessa a ele coloca dentro de você o seu espírito, e no momento em que ele coloca o seu espírito, agora você não é mais escravo. Você pode escolher. Agora você pode escolher entre viver uma vida natural, viver uma vida no pecado, ou viver uma vida em Deus, ou seja, viver uma vida dependente do Espírito Santo. Hoje nós temos novamente, graças ao Senhor, novamente nós temos um livre-arbítrio. Então, da mesma forma, é também depender de Deus. Deus, ele respeita a sua decisão. Deus, ele não vai, irmãos, ele não vai lançar praga sobre a sua vida porque você não depende dele. Então, o que é que o Senhor faz? No momento que você não reconhece a ele no seu dia a dia, o Senhor, ele dá um passo para trás. Ou seja, ele respeita a sua decisão e ele deixa você administrar a sua vida sozinho. Por quê, irmãos? Porque Deus ele se irou quando você não dependeu dele? Não, irmão. Deus ele é um cavalheiro. O que Deus quer é de uma maneira graciosa, o Senhor ele não invade, uma coisa que nós precisamos entender, Deus ele não invade a sua vida. Ele age na sua vida no momento em que você permite Deus agir. Só que o que nós precisamos entender também, irmãos? Que tudo aquilo que nós falamos e também tudo aquilo que nós agimos, toda a nossa ação, ela tem consequência, sim ou não? Então toda a nossa ação ela tem consequência. Então Deus ele te dá liberdade para você escolher, mas Deus ele também mostra qual é o melhor para você. Então se Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o que é que Deus está esperando? Que você possa buscar fazer a vontade dele. Só que quando você não faz, Deus respeita. Só que o que é que nós precisamos entender? Existem consequências. Então quando eu dependo do Senhor, eu tenho uma vida produtiva, eu vou me frustrar menos, eu vou poder exercer as minhas coisas do meu cotidiano de maneira excelente. Mas quando eu não dependo do Senhor, existe uma consequência também inversa. As coisas se tornam mais difíceis, tudo vai depender de mim, aquilo que eu conquistar vai depender da força do meu braço, e uma hora eu vou cansar, e uma hora eu vou me frustrar, e uma hora eu vou me decepcionar, e eu posso acabar adoecendo. Por quê? Porque você vai ter problemas psicológicos, e depois isso vai trazer preocupação, e depois de uma preocupação fora do comum, isso vai acabar gerando ansiedade. Então tudo isso que nós precisamos, irmãos, é depender do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, quando eu faço isso, não reconheço ao Senhor, ele dá um passo atrás, porque o Senhor, ele é cavalheiro, irmão. Deus, ele não forçará seus caminhos em sua vida. Então, quanto mais, irmão, você depender de Deus, melhor as coisas vão funcionar na sua vida. Você vai dar muitos frutos. Se você quer ser alguém que quer ter frutos, dependa do Senhor. Porque ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. E se nós estivermos ligados a essa videira, nós daremos muitos frutos. Amém? Aleluia, irmãos. Então, irmãos, quando nós dependemos do Senhor, talvez você pode pensar assim, talvez você pode se perguntar, por que eu não tenho um dia produtivo, né? Por que eu não tenho um dia produtivo na minha vida? Muitas vezes porque você deixa de depender do Senhor. Então, coisas simples, irmãos, né? A respeito de você estar, eu volto a falar de novo, né, no meu caso, você fazer um percurso de bicicleta, de moto, né, que mais os irmãos usam mais moto. Então, no momento que você está se locomovendo da sua casa para o seu trabalho, você pode orar ao Senhor dizendo assim, Senhor, obrigado porque os seus anjos estão cuidando de mim. Também na escola, Pai, né, uma oração que eu sempre faço para os meus filhos, sempre orando ao Senhor, Pai, capacita os meus filhos a entender as atividades, Senhor, faz com que eles possam ser excelentes dentro da sala de aula, que não somente sejam
crianças que venham a tirar notas boas, mas que eles possam ser também canal de bênção na vida dos seus colegas. Olha só, uma oração simples, mas é uma oração poderosa, uma oração produtiva na vida dos meus filhos, e também você pode incluir isso também na sua vida. Senhor, faz com que eu possa entender essa questão que eu não estou entendendo nada. Senhor, faz com que eu possa entender determinada matéria hoje, porque eu estou precisando tirar uma nota boa, Senhor. Então você faz uma oração simples e isso é algo poderoso na sua vida. E às vezes, muitas vezes a gente acaba aqui rejeitando, até mesmo por falta de sabedoria. Amém? Até mesmo quando você vai à academia, quando você vai limpar a casa, preparar o jantar, irmãos, você pode dizer: Senhor, obrigado pela sua saúde. Senhor, muito obrigado pela sua força. Então, irmão, fazendo assim, você está convidando o Senhor para ser parte da sua vida. Amém? Aleluia. Então, se você quer, irmão, se manter forte, se você quer ter a sabedoria e também o favor de Deus, você precisa reorganizar as coisas para que você possa tornar prioridade passar tempo com Deus. Amém? Então nós fomos criados com esse propósito. Nós fomos criados com o propósito de poder conter a Deus. E para que eu possa ter um relacionamento com Deus, eu preciso o quê? Orar. Ou seja, oração nada mais é do que falar com Deus. Você está orando, você está falando com o Senhor. Então nós fomos criados para esse relacionamento. Então não existe, irmão, um relacionamento sem diálogo. Ou seja, num casamento não existe relacionamento se o marido não tem um diálogo com a esposa e vice-versa. Se a esposa também não conversa com o marido, não tem essa conversa cotidianamente. Isso não é realmente um relacionamento. São duas pessoas que dividem a mesma casa. E assim também acontece com Deus. Deus, Ele coloca o seu Espírito para que hoje nós possamos invocá-lo e termos esse relacionamento em qualquer lugar. Antes, né, o povo ele só poderia ter essa comunhão com Deus em um determinado lugar, em um templo, um tabernáculo. Hoje não. Hoje o tabernáculo de Deus somos nós. Então no momento que você está em casa, no momento que você está no trabalho, você está na rua, você pode conversar com Deus. É algo que é poderoso, irmão. O Espírito Santo ele foi colocado dentro de você para que você pudesse ter relacionamento com Deus a qualquer momento. Amém? Aleluia, irmãos. Então nós precisamos reorganizar a nossa vida e priorizar esse tempo com Deus. Sabe, você receberá, quando você separa tempo para Deus, irmãos, você recebe força do Senhor. E a palavra diz que aqueles que esperam em Deus, esses são renovados. Ou seja, as suas forças são renovadas. Então, irmão, no momento que você se relaciona com Deus, você também é encorajado. No momento que você se relaciona com Deus, irmãos, a sabedoria ela vem no momento que você passa tempo com o Senhor. Amém? Então, o que eu quero te dizer aqui, que esse passar tempo com Deus não é você chegar logo de cara amanhã, não, vou passar 2 horas, vou passar a manhã inteira com Deus. Não, irmão, exerça esse relacionamento com Deus. Amém? Eu tenho certeza que quando você conheceu o seu cônjuge, você não passou a noite conversando com ele, né? Foi palavras curtas, você começou a falar algo, né? Primeiramente, é claro, você começou a elogiar. Se você é alguém que vive com seu esposo hoje, e o esposo vive com a esposa, é porque um dia, no início do seu relacionamento, ela te elogiou muito, ou ele te elogiou muito. Você não está hoje morando com alguém, casado com alguém, com uma pessoa que só te ofendeu. Não, irmão, você só casou, você só está hoje com essa pessoa porque ela foi alguém que te elogiou. Amém? Isso foi algo que foi iniciando aos poucos e depois foi aumentando. Assim também é com Deus, irmão. Você vai separar tempo para Deus. Espera aí, Senhor, eu vou separar aqui 10 minutos. Você começa a exercer isso. Pai, estou tão cheio do Senhor, assim, com um anseio tão grande de tirar esse tempo com Deus. Agora eu vou separar 20. Isso vai aumentando, irmão. À medida que você se relaciona com Deus, você vai aumentando esse tempo com Deus. Não é você chegar e dizer assim, não, vou separar o dia. Aí você conversa 10 minutos com Deus, acabou a conversa com Ele. Aí passou o resto da manhã frustrado. Entendeu? Então exerça aos poucos. Mas que você possa começar a priorizar isso na sua vida. Amém? Aleluia, irmãos. Então nós precisamos aprender a investir tempo. Por quê, irmãos? Porque se nós temos um comprometimento diário de podermos alimentar o nosso corpo fazendo, então, 3 refeições por dia, isso é o básico, né?
Não estamos aqui incluindo o aperitisco, né? Aquele docinho que você come por fora, aquele recheado. Então, irmão, se nós alimentamos o nosso corpo 3 vezes por dia, nós devemos também fazer a mesma coisa com o nosso homem interior, com o nosso espírito. Nós também precisamos alimentar ele e não cair no erro de somente alimentar o nosso corpo, o nosso homem interior, como vai dizer a Bíblia, não alimentar o nosso espírito somente uma vez por semana vindo ao culto. Não, irmão, é todos os dias. Isso deve ser, a sua atitude de vir ao culto hoje deve ser consequência do seu relacionamento durante a semana com Deus. Amém? Porque senão você só vai comer uma vez por semana. Você já imaginou você alimentar o seu corpo somente uma vez por semana? O que é que vai acontecer? Você vai adoecer. Se não morrer também, né? Durante a semana. Se não morrer, porque às vezes você também tem problema de saúde, você deixa de comer, você morre, vai bater no hospital. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Se nós somente dedicamos somente uma vez por semana para alimentar o nosso espírito, você está fragilizando o seu espírito. Então eu preciso fortalecer o meu espírito todos os dias. Amém? Aleluia. Então talvez, e aí, irmão, vem a pergunta: por que eu não tenho energia? Por que eu não tenho disposição? Por que eu vejo um irmãozinho lá pulando na presença de Deus, cheio de alegria, né, cheio de unção, e eu não? Por conta disso, porque talvez você não tenha alimentado durante a semana o seu corpo espiritual. Então por isso que você se sente esgotado, sem energia. Às vezes você vem somente por cumprir uma demanda. Não, eu sou crente, eu tenho que ir para o culto. Não, irmãos, eu venho porque é prazer poder celebrar ao Senhor aos domingos também, não somente no meio da semana, não somente na célula ao sábado, mas também no domingo eu quero celebrar ao Senhor. Você vem com tudo, com gosto de gás. Amém? Então, irmão, na presença de Deus, irmão, na dependência de Deus, olha só, no momento em que nós separamos tempo com Deus, é na presença de Deus, na sua dependência, que nós usufruímos de plena alegria. Ou seja, a palavra vai dizer que é na presença de Deus que também há plenitude de paz, é na presença de Deus que há plenitude de vitória. Amém? Então, irmão, é aí que você renova a sua energia, é na presença de Deus. Então todos os dias você deve estar sempre reservando, irmão, um tempo para ler as Escrituras, para você poder meditar nas promessas de Deus. Por quê, irmãos? Porque o diabo, desde o princípio, a palavra vai dizer que ele é o enganador. Desde o princípio, o diabo engana. No Éden, o diabo ele enganou a mulher. Então ele continua também enganando, né, buscando enganar a sua igreja. Então o que é que nós precisamos? Ser alguém que possa conhecer as Escrituras, meditar na palavra de Deus. Eu não estou aqui, irmão, impondo nada a você. Não estou impondo nada aos irmãos. Eu só estou te dizendo que no momento em que você ler as Escrituras, irmãos, e medita nas promessas de Deus, será difícil o diabo roubar as verdades de Deus na sua vida. Amém? Então, na medida que nós mergulhamos nas Escrituras, nós estamos nos fortalecendo. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não tem como eu ser liberto sem eu conhecer a verdade. E eu só conheço a verdade por meio das Escrituras. E as Escrituras, ela fala a respeito de alguém. Ela fala a respeito de Cristo. Cristo é a nossa realidade hoje. Amém? Então, irmão, uma forma também da gente poder sermos renovados é colocando um louvor. Você colocar louvor na sua casa, você poder não somente colocar um louvor, mas que você também possa louvar ao Senhor. Eu estava me maravilhando, que eu estava vindo do trabalho, né, com os meus filhos, levei todos os 3 hoje para o trabalho, e a gente vinha no percurso do trabalho para casa cantando louvor. A gente vinha meio espontâneo, na verdade foi eles que começaram, né, e eu só acompanhei. Eu falei: nossa, como é bom você sair de casa louvando, você sair de casa e voltar do trabalho louvando ao Senhor, sabe, irmão? É algo que é poderoso. Você sente um ambiente renovado, você sente a sua vida mais leve com relação às coisas de Deus, não se torna pesado. Então isso tem sido algo prazeroso na minha vida. Amém? Não somente na minha vida, mas creio também na sua vida também. Então, irmãos,
nós precisamos sempre tirar esse momento para o Senhor, porque tudo ao nosso derredor, irmãos, é algo sempre tão ocupado, algo ao nosso derredor é sempre algo agitado, barulhento. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso reservar esse tempo ao Senhor e me aquietar nele, ou seja, eu poder descansar em Deus. As coisas estão atribuladas lá fora ao nosso derredor, e o que é que nós precisamos? Parar por um instante e podermos descansar no Senhor. Não preciso eu orar, mas também somente ficar em silêncio, meditando nas verdades de Deus. O meu coração, o nosso coração, ele aquieta. Então no momento em que você também declara: Pai, eu te amo, ou seja, você vê todas as circunstâncias ao seu redor, as coisas contrárias na sua vida, e quando você abre a sua boca com o coração cheio com essa verdade, diz: Pai, eu te amo, eu amo ao meu Senhor, porque a minha demonstração de amor por Ele é porque um dia Ele me amou primeiro. Então, na lei nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Nós precisamos nos dedicar a amar ao Senhor. E hoje no Novo Testamento não. Hoje no Novo Testamento você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Olha só como isso é poderoso, amém? Então, irmãos, é nessas circunstâncias que nós reconhecemos a Deus. Então o Senhor Jesus, Ele disse algo assim, ó: eu sou a água viva, se você beber de mim, nunca mais terá sede. Olha só, então durante o dia, irmão, as coisas elas vêm contra você, as circunstâncias vêm contra nós. Por quê? Porque embora nós sejamos nova criatura, ainda nós vivemos em um mundo caído. Então as circunstâncias elas sempre vêm encontrar a nossa vida. Então, irmãos, nós não oramos, eu quero te dizer algo, nós não oramos, irmãos, para não termos mais problemas. Olha só, a nossa oração, eu não estou te estimulando a orar, não é para que você venha orar para que não tenha mais problema, não é isso. Nós oramos para que em Deus, no momento que você ora, para que em Deus nós possamos vencer todas as batalhas. Olha só, você não ora para que não aconteça mais problema na sua vida. Acontece, irmão, a palavra vai dizer que haviam duas casas, uma era alicerçada na areia, outra na rocha, e veio as circunstâncias sobre todas as duas. Só que aquela que estava na rocha, ela se tornou inabalável. Então no momento em que nós oramos, nós somos como essa casa. Nós estamos se firmando nessa rocha que é Cristo. Nós estamos firmando na palavra de Deus, também é rocha. A palavra de Deus é rocha. Então no momento em que nós oramos, nós estamos firmando nessa rocha que é Cristo, que é a sua palavra, e nós nos tornamos inabaláveis. As circunstâncias vêm e nós podemos vencer todas elas em Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, o que nós precisamos é sempre permanecer nessa posição de descanso. Sempre nos esforçarmos, em descansar no Senhor, em poder fazer de Deus sempre a nossa dependência, a nossa força, amém? Então o que nós precisamos, irmãos, todos os dias, é estar bebendo do Espírito Santo todos os dias. O Senhor, como eu volto a dizer, Ele é essa água viva. Então na medida que você bebe dessa água, a única sede que você vai ter é do Senhor, amém?